Você sabe qual é o nome do pecado que mais rouba sonhos, destrói chamados e apaga a luz que Deus colocou dentro de você? Procrastinação. Essa palavra pode até parecer moderna, mas o que ela representa é antigo como o próprio Éden. É a arte de adiar, de empurrar com a barriga, de deixar para amanhã aquilo que o Espírito Santo está pedindo hoje. E vou te dizer uma coisa com toda sinceridade: procrastinação não é só preguiça, é desobediência disfarçada de cansaço, é medo vestido de prudência, é incredulidade mascarada de planejamento. Quando você adia o que Deus mandou fazer agora, você não está apenas perdendo tempo, você está dizendo para Ele que a sua agenda é mais importante que a vontade divina. E isso precisa parar hoje, neste exato momento em que você está me ouvindo. Vamos abrir a palavra em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Ali está escrito: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão e ajunta na cega o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Esse texto não é gentil, não é fofo, não passa a mão na sua cabeça. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, está olhando direto nos seus olhos e dizendo: acorda. A formiga não tem supervisor, não tem ninguém cobrando, mas ela trabalha. Ela se prepara, ela não adia. E você, que tem o Espírito Santo morando dentro de você, que tem a palavra viva e eficaz, que tem promessas escritas com o dedo de Deus, você ainda está esperando o momento perfeito? Deixa eu te contar uma coisa sobre esse texto. Quando Salomão escreveu isso, ele estava num contexto agrícola, numa sociedade onde adiar a colheita significava fome, significava morte. Se o agricultor procrastinasse, se ele dissesse: amanhã eu colho, as chuvas vinham, o grão apodrecia, a família passava necessidade. Não era questão de sobrevivência. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando você adia orar, quando você adia ler a Bíblia, quando você adia perdoar, quando você adia aquela conversa difícil que Deus está mandando você ter, quando você adia começar aquele projeto que Ele colocou no seu coração, você está deixando sua colheita espiritual apodrecer. Você está permitindo que o inimigo roube o que era para ser frutífero na sua vida. Quantas vezes você já sentiu o Espírito Santo cutucando você para fazer alguma coisa e você respondeu: Deus, mais tarde. Agora não é o momento. Deixa eu me preparar melhor. Deixa eu ter mais condições. Deixa eu sentir mais segurança. E sabe o que acontece? O momento passa. A porta fecha. A oportunidade evapora. E depois você fica chorando, pedindo para Deus abrir de novo, quando na verdade Ele já tinha aberto. E você escolheu ficar sentado. Não estou sendo duro à toa. Estou sendo real com você porque alguém precisa dizer isso. Deus não vai esperar eternamente. Ele é paciente, é longânimo, mas Ele também é Deus de tempo e propósito. Cada dia que você adia é um dia que você perde daquilo que Ele preparou. E não adianta você ficar pedindo mais tempo se você não está aproveitando o tempo que já tem. Pensa comigo. Você acorda de manhã e o Espírito Santo sussurra no seu coração: ora agora, busca a minha face agora, lê a minha palavra agora. E você responde: à noite eu oro, Senhor. Agora eu preciso ver as redes sociais, preciso checar as mensagens, preciso me atualizar das notícias. E chega a noite e você está cansado, está exausto, e aquela oração vira Senhor, abençoa minha família. Amém. De 30 segundos antes de dormir. Você acha que isso é comunhão? Você acha que isso é buscar a Deus de todo o coração? Não, meu irmão, minha irmã, isso é procrastinação espiritual. É empurrar Deus para o final da fila. É dar a Ele as sobras do seu dia, as migalhas da sua atenção. E depois você reclama que não sente a presença dEle, que não ouve a voz dEle, que sua vida está vazia.
Mas como você vai ouvir se você não para escutar? Como você vai sentir se você não separa tempo para sentir? Agora vamos para o Novo Testamento, porque eu quero que você veja que isso não é só um problema do Antigo Testamento. Não é só sabedoria de Salomão. Isso é uma questão que atravessa toda a Escritura. Em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, tem uma passagem que mexe com qualquer um que lê com honestidade. Jesus está caminhando e 3 homens aparecem querendo segui-lo. O primeiro diz: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus responde: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Traduzindo, seguir a mim custa tudo, não é confortável, não é fácil. O segundo homem, Jesus chama e diz: Segue-me. E o homem responde: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus, de uma forma que choca muita gente, diz: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O terceiro homem diz: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus responde: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Esses homens não estavam propondo coisas absurdas. Enterrar o pai era uma obrigação cultural, era respeito, era amor familiar. Despedir-se da família era educação, era bom senso. Mas Jesus não está atacando o amor pela família, o respeito pelos mortos. Jesus está expondo a procrastinação espiritual. Ele está dizendo: quando eu te chamo, é agora, não é depois que você resolver tudo, não é quando você tiver tudo organizado, não é quando for conveniente, é agora. Porque o reino de Deus não espera a sua conveniência. O chamado de Deus não se encaixa na sua agenda, é a sua agenda que precisa se encaixar no chamado dele. E você, quantas vezes já disse para Deus: Senhor, eu vou fazer isso que tu estás mandando, mas primeiro deixa eu terminar essa fase da minha vida, deixa eu resolver essa situação, deixa eu acumular um pouco mais de dinheiro, deixa eu me sentir mais preparado. E Deus está te dizendo hoje: não existe momento perfeito, não existe preparação completa, não existe segurança total. Você esperar por isso, você nunca vai fazer nada. Moisés se achava despreparado e Deus o usou para libertar uma nação. Gideão se achava uma menor família e Deus o fez um juiz poderoso. Davi era um menino pastor e Deus o fez rei. Maria era uma adolescente de Nazaré e Deus a escolheu para ser mãe do Salvador. Nenhum deles estava pronto. Nenhum deles tinha tudo resolvido, mas todos eles disseram sim quando Deus chamou. E você vai continuar dizendo depois. Vou te dar um exemplo bem prático do dia a dia. Você sabe que precisa perdoar aquela pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, aquele amigo que te traiu, aquele chefe que te humilhou. Você sabe que o Espírito Santo está te mandando perdoar. Você já leu Mateus 6, 14 e 15, que diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você sabe disso. Mas você adia, você diz: Deus, eu ainda estou machucado, ainda estou processando, ainda estou sentindo a dor, não é o momento. E enquanto isso, a amargura vai criando raiz no seu coração, o ressentimento vai te envenenando por dentro, e você vai se distanciando de Deus, porque você escolheu segurar a ofensa em vez de soltá-la. Ou então você sabe que Deus está te chamando para um ministério, para servir na igreja, para evangelizar, para ajudar aquele vizinho que está passando necessidade. Mas você adia. Você diz: Deus, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu souber mais da Bíblia, quando eu me sentir mais santo. E sabe o que está por trás disso? Medo de não ser bom o suficiente, medo de falhar, medo do que as pessoas vão pensar, medo de sair da zona de conforto. Mas fé e medo não caminham juntos. Onde há fé, o medo perde o poder.
E procrastinação é só outro nome para medo disfarçado. Tem um texto em Tiago que precisa ser dito aqui e com toda a força que ele merece. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Lê de novo. Aquele que sabe. Você não tem desculpa de ignorância? Você sabe o que Deus está te mandando fazer. Você sabe que precisa orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Você sabe que precisa cortar aquele relacionamento que está te afastando de Deus. Você sabe que precisa parar com aquele hábito que está destruindo sua vida. Você sabe que precisa buscar reconciliação, que precisa pedir perdão, que precisa mudar de atitude. Você sabe. E se você sabe e não faz, Tiago é claro, isso é pecado. Não é fraqueza, não é falta de oportunidade, não é azar, é pecado. É rebeldia, é você escolhendo a sua vontade em vez da vontade de Deus. E vou te dizer uma verdade que dói, mas liberta. Enquanto você procrastina, o diabo trabalha. Enquanto você adia obediência, o inimigo avança. Enquanto você empurra para amanhã, ele está roubando, matando e destruindo hoje. João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas como você vai ter abundância se você não obedece? Como você vai ter vida plena se você vive na mornidão da procrastinação? Apocalipse 3, 15 e 16 diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas são palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha tudo, mas não tinha urgência, não tinha fogo, não tinha paixão. E Jesus diz que prefere você frio, decidido contra ele, do que morno, enrolando, procrastinando, fingindo que serve, mas não servindo de verdade. Então, para com essa história de que você vai fazer depois, para com essa desculpa de que você precisa esperar o momento certo. O momento certo é agora. A hora certa é esta. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo obediência. Ele não está pedindo que você tenha todas as respostas. Ele está pedindo que você dê o primeiro passo. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Mateus 14, versículos 28 a 31. Pedro vê Jesus andando sobre o mar e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus simplesmente responde: Vem. Pedro não esperou a tempestade acalmar. Não esperou entender como aquilo era possível. Não esperou se sentir pronto. Ele saiu do barco. E enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre o impossível. Só quando ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para as ondas, ele começou a afundar. Você está olhando para as circunstâncias ou está olhando para Jesus? Você está esperando o mar se acalmar? Ou você está disposto a sair do barco agora, no meio da tempestade, porque Jesus disse: Vem, porque eu garanto para você, se você esperar tudo ficar perfeito, você nunca vai sair do lugar. A vida cristã não é vida de conforto, é vida de fé. E fé é exatamente isso. Obedecer mesmo quando não entende, agir mesmo quando tem medo, seguir mesmo quando não sabe para onde vai. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você não precisa ver para obedecer, você precisa crer. E sabe o que é mais triste? Você vai morrer um dia. Não estou sendo mórbido, estou sendo realista. Você vai morrer. E quando você estiver diante de Deus, Ele não vai perguntar quantos diplomas você tinha, quanto dinheiro você acumulou, quantos likes você teve nas redes sociais. Ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o tempo que eu te concedi? O que você fez com os talentos que eu coloquei em você? O que você fez com as oportunidades que eu abri? E se a sua resposta for: Senhor, eu ia fazer, mas nunca fiz. Eu ia começar, mas nunca comecei. Eu ia obedecer, mas fiquei enrolando. Como você acha que ele vai reagir?
Mateus 25 traz a parábola dos talentos. O servo que recebeu um talento e enterrou, em vez de investir, foi chamado de mau e negligente. Não foi chamado de cauteloso, não foi chamado de prudente, foi chamado de mau e negligente. E foi lançado para fora. Então, agora, neste momento, você precisa tomar uma decisão. Não amanhã, não semana que vem, não quando você se sentir mais forte, mais preparado, mais santo. Agora, o que é que Deus está te mandando fazer que você tem adiado? Qual é a obediência que você tem empurrado com a barriga? Qual é o chamado que você tem ignorado? Eu quero que você pare por um instante, feche os olhos, se for preciso, e pergunte para o Espírito Santo: o que tu queres que eu faça agora? E quando ele responder, e ele vai responder porque ele sempre fala com quem está disposto a ouvir, eu quero que você faça um compromisso. Não comigo, não com essa mensagem, mas com Deus. Um compromisso de que você não vai mais procrastinar a vontade dele na sua vida. Se é perdoar, perdoe hoje. Pegue o telefone, mande a mensagem, faça a ligação ou pelo menos decida no seu coração que você solta aquela pessoa nas mãos de Deus. Se é pedir perdão, peça hoje. Engula o orgulho, quebre a soberba. Humilhe-se. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se é começar aquele projeto, comece hoje. Não precisa ser perfeito, não precisa estar tudo pronto, mas dê o primeiro passo. Se é buscar a Deus em oração, ore agora. Não espere à noite, não espere amanhã. Desligue tudo e ore agora. Deus está esperando por você. Ele sempre esteve. Você é quem tem fugido. Você é quem tem adiado. E eu preciso te dizer isso com toda sinceridade e com todo amor. Deus te ama demais para te deixar na procrastinação. Ele te ama demais para te deixar desperdiçando a vida que Ele te deu. Ele te ama demais para te ver andando em círculos, sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas desculpas, sempre com os mesmos arrependimentos vazios. Ele quer mais, Ele tem mais para você, mas você precisa parar de adiar e começar a obedecer. Porque obediência traz bênção, mas desobediência traz consequência. E procrastinação é desobediência lenta, é rebeldia em câmera lenta. Josué 1:8 e 9 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus mandou Josué ser forte e corajoso. Por quê? Porque Josué tinha medo. Moisés tinha morrido. Ele estava assumindo uma responsabilidade gigantesca. Ele tinha que liderar um povo inteiro para conquistar uma terra cheia de inimigos. Era assustador. Mas Deus não disse: espera até você não ter mais medo. Deus disse: sê forte e corajoso agora, porque eu estou contigo. A presença de Deus é o que te capacita. A força de Deus é o que te sustenta. Você não precisa ser forte sozinho. Você só precisa obedecer e Ele faz o resto. Então, hoje, agora, declare guerra contra a procrastinação na sua vida. Declare que você não vai mais adiar o que Deus está mandando. Declare que você vai obedecer, mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo sem ter tudo resolvido. Porque a sua obediência é a chave que abre a porta da bênção. A sua obediência é o que ativa as promessas de Deus sobre a sua vida. A sua obediência é o que faz você sair da mesmice e entrar no propósito. E antes de eu terminar, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem e deixa aqui nos comentários o que Deus está te mandando fazer que você tem adiado. Conta a sua história. Deixa o seu testemunho. Sugere temas que você gostaria de ver aqui no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem de transformação
para mais lares, para mais corações que precisam ouvir a voz de Deus. Eu oro por você e estou aqui torcendo pela sua vitória. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê coragem para obedecer. Amém.